Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,87%, confirmando o movimento de baixa já sinalizado no pregão anterior. Segue dentro de um viés de baixa para testar aqui suportes, ou seja, apontando para os suportes mais próximos na faixa de 62.000 e depois 61.600 pontos. Abaixo disso, que eu vejo com a maior relevância, 60.300, 315 até os 60.000 pontos, número redondo. Então o viés de baixa vem primeiramente por ter esses topos aí descendentes, esse topo mais baixo que o topo anterior e esse topo mais baixo que o topo anterior, apesar de ter definido sua tendência aqui nessas duas últimas semanas, quando fez esse fundo acima desse fundo anterior. Então a gente poderia fazer que fez algo nesse sentido e está perdendo essa linha de tendência de alta de um triângulo simétrico. A gente pode ver pelo gráfico semanal que quando eu falo do viés de baixa, aqui a gente está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, com máximas descendentes pelo gráfico semanal. Tivemos uma semana com queda de 0,48%, mas com a formação de um candle de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, chamado de martelo invertido. A superação da máxima desse candle é que traz a primeira sinalização de confirmação desse padrão. Então teria que romper aqui os 63.636, que pelo gráfico diário significaria quebrar a sequência de máxima de topos descendentes aqui no gráfico diário e consequentemente de retomar uma tendência de alta. Se vier mais para baixo, seria a mudança de uma tendência primeiramente aqui de baixo, retomada uma tendência de baixo para anular essa tendência de baixo, esse rompimento. Então, para voltar a ter uma tendência de alta, teria que gerar pivô de alta aí no gráfico diário. Mas aqui, se a gente olhar para o semanal, são 4 semanas aqui para cima e 4, em termos de tempo, 4 para baixo, que na realidade foi essa para baixo, do dia 18/5, fatídico dia 18/5, e 3 semanas aqui de forma mais lateral, que eu já mencionei aqui, com a tendência indefinida pelo gráfico diário, mas mantendo o viés de baixo pelos topos descendentes e pelo movimento de baixo no gráfico semanal com máximas descendentes. E até mesmo considerando esse movimento aqui para baixo no gráfico diário, apontando um pouco mais para testar seus próximos suportes. Nos futuros, começando aqui pelo índice também semelhante ao Ibov, perdeu aqui a mínima do pregão anterior, apontando para a perda desse suporte imediato 62.050. Abaixo disso a gente poderia falar em algo em torno ali dos 61.500 pontos, seria o suporte um pouco mais relevante para 61.500, até um pouco mais abaixo 61.040, quase 61.000 pontos. Depois, a gente falando aqui do G60, o que nós temos dentro do G60? Temos uma tendência de baixa, só que essa tendência de baixa, se a gente observar, para perder aqui esse nível, toda essa região, está fazendo vários zigue-zagues para perder essa região. Então, isso, na minha leitura, é um sinal que não está tão forte no primeiro momento para baixo. Fazendo essa leitura, até mesmo para essa queda que aconteceu, em vez de vir aqui direto perdendo, ela deu aqui uma movimentação mais forte para cima e depois volta aqui para baixo sem se distanciar muito desse fundo anterior. Então, considerando que essa questão que eu acabei de levantar e a possibilidade aí após uma decisão nessa sexta-feira do TSE, uma decisão política que pode trazer aqui gap de baixo ou gap de alto, mas trazendo um gap de baixo, ficaria atento que pode trazer alguma sinalização mais relevante pelo G60 para cima, em cima de uma região aqui de suporte, e iniciar um movimento de subida, e aí favoreceria isso operações na ponta compradora de day trade a partir aí do próximo pregão. Isto se ocorrer algo nesse sentido aqui. Para gerar a mudança da tendência no G60, teria que romper esse topo anterior, localizado na casa dos 62.945, ou seja, se abrir subindo sem ganhar muita força para cima, a favor da tendência ainda ficaria mais atento para se buscar a operação na ponta vendedora. Depois no mini dólar teve um dia de alta, um dia bom de alta, olhando aqui para o gráfico diário, perdeu a mínima do pregão anterior e reverteu completamente para cima. O pregão anterior fez o contrário. Abriu subindo, superou a máxima do pregão anterior e perdeu a mínima do pregão anterior. Esse reverteu para cima, depois de 3 para cima, 3 para cima no sentido, um movimento de subida de 3 candles e 3 candles para baixo, faz aqui uma sinalização de iniciar um novo movimento de subida que pode se estender por pelo menos aí dentro dessa contagem que eu acabei de mencionar, pode se estender por mais 2 pregões, não necessariamente 2 pregões de alta. Temos um pregão forte de alta que sinaliza uma continuidade de um movimento de subida que tende a romper os 3.321,5. E olhando para o G60 acabou de retomar a tendência de alta quando volta para cima deste nível aqui, na faixa dos 3.306 a 3.302, zona de resistência que tende agora a funcionar como suporte.
movimentação para baixo, usando essa região de suporte, nova sinalização para cima, seria mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Abriu forte para cima e gera uma sinalização aqui de queda em cima desse patamar de resistência, traz a possibilidade de se buscar a operação na ponta vendedora, mas o cenário nesse momento para o intraday favorecendo um pouco mais a operação na ponta compradora devido a essa retomada recente da tendência de alta aqui no intraday, no gráfico de 60 minutos no dólar. Depois disso, então, vamos para as ações. Na PTR4, lembrando, se você deseja receber as recomendações de compra e venda de ações para swing trade e futuros índice dólar para day trade, basta seguir os procedimentos aqui desse card que está aparecendo para que você possa receber gratuitamente durante um determinado período essas recomendações no seu celular ou desktop. A Petro terminou o dia estável, um candle aqui de baixa, mas com fechamento levemente alto, 0,08%. A ação vai fazendo aqui dentro da leitura que eu já tinha comentado na última videoanálise a possibilidade de ter uma correção. Essa correção está sendo uma correção aqui em 2 tempos. Se fizer algo mais para cima e não conseguir deslanchar, abre a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, visto que ainda está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Para começar a anular essa perspectiva de poder trabalhar na ponta vendedora, teria que vir para um fechamento preferencialmente para cima dos R$ 13,36. Enquanto isso não acontecer, segue apontando mais para perder os 12,68 em busca aqui de suporte em R$ 12,45 na ação. Acima dessa região de 13,34 a 13,36 tem resistência em R$ 13,60. Lembrando que na semana a Petro caiu 1,53%, dentro do que eu acabei de mencionar, está dentro de um movimento de baixa aqui no gráfico semanal. Depois disso, vamos então falar aqui da Vale 5. A Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 0,78%. Ainda é um ativo que não me chama atenção para a ponta compradora. Se esse movimento aqui não ganhar muita força para cima, chamaria mais atenção se trabalhar na venda. Sendo mais ousado, possibilidade de venda na perda dos R$ 25,34, mínima do pregão de hoje, visto que faz esse movimento para baixo, faz um movimento para cima bem travado no sentido, se a gente olhar para o G60 fica um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Então, considerando que parou aqui nesse nível e faz essa movimentação para cima, comparando esse movimento com essa movimentação aqui para cima, então o ativo pode vir a fazer algo nesse sentido aqui para baixo. Então, a perda da mínima do pregão de hoje seria algo que eu mencionei que pode ser uma operação um pouco mais ousada na ponta vendedora. Quando eu falo um pouco mais ousada é porque pelo gráfico semanal não há uma perspectiva tão clara de queda mais forte, nem mesmo de alta. Então, quando eu falo não há, por causa disso aqui, ó. Olha o gráfico diário, eu vou traçar isso aqui para ficar um pouco mais claro. Algo semelhante a um retângulo. Então, é algo que, enquanto estiver aqui dentro, não fica uma perspectiva tão clara de alta ou mesmo de baixa em cima da Vale 5. Ou seja, para gerar algo mais relevante para cima, o ideal é que venha para cima de um patamar aqui em torno dos R$ 27,23, acima dos R$ 27,46, em cima dessa região de resistência desses 2 topos, e para baixo aqui seria para baixo dos 24,45, que é um patamar de suporte que eu já citei como um patamar um pouco mais relevante para se buscar a operação na ponta compradora através de algum fundo aqui nessa região. Então, por enquanto, cenário mais indefinido em cima da Vale 5 neste momento. Depois disso, então, vamos falar de outros papéis. Eu encerrei as posições no pregão de hoje das ações. A LAME 4 e CL3 encerrei no FT já, mais por uma questão de cautela, não necessariamente por uma questão gráfica, mas por uma questão de cautela, evitando os gaps aí para o próximo pregão de segunda-feira. Então, devido a essa decisão política que a gente tem do TSE no dia de hoje. LAME 4 fechou aí com queda de 0,35%, encerrei essa posição com leve ganho de 0,48%, capital total mais 0,1%. Então foi uma operação encerrada. No início do FT essa posição foi encerrada. Deu até a oportunidade para quem encerrou logo na sequência de sair um pouco até mais abaixo, chegou a bater nos 14,30, pelo menos até o momento que eu vi no FT. Então o papel que segue também com essa semelhante Ibovespa, segue com a possibilidade de vir um pouco mais para baixo, suporte imediato na faixa dos 14,17, depois disso um suporte de número redondo ali em torno dos R$14. Então o ativo também, para retomar sua tendência de alta, teria que romper aqui os R$14,80, não retomar a tendência de alta, mas passar a anular essa perspectiva de baixa e ter alguma perspectiva para cima, e até mesmo para voltar aqui a invadir uma região de forte gap, toda essa região. Importante, primeiramente, uma primeira sinalização mais relevante seria o rompimento dos R$14,80, que é a superação da máxima desta semana.
Os em 5 eu encerrei no início do pregão. O ativo, o cenário, o pregão abriu mais para cima, até mencionei isso. O pregão abriu mais para cima e dentro dessa abertura para cima e já dentro da sinalização que ela tinha feito no G60 e não conseguiu perder força ali no primeiro momento, principalmente na primeira hora de pregão, bateu nos R$4 e não conseguiu perder esses R$4, eu encerrei logo na sequência essa posição com a perda de 2,3% na operação, era uma operação de venda e no capital total representou a redução de 0,28%. Ativo também que se perder a mínima do pregão de hoje, traz também uma chance de ter uma movimentação aqui para baixo. Então dentro do gráfico semanal dela também ficou de bastante lateral aqui nessas últimas 3 semanas. Então essa perda aqui, a perda da mínima de hoje, R$13,94, primeiro suporte imediato, R$3,86. E abaixo disso a gente pode falar um suporte mais relevante por volta em torno dos R$3,70. CL3 encerrada praticamente no valor da entrada. O ativo fechou nos 22,80, só que o encerramento foi um centavo abaixo aí do valor da entrada desse ativo. Então essa operação foi encerrada basicamente no 0 a 0, menos 0,04%, menos 0,01%. Então está ainda dentro de um movimento de subida, mas dentro do que eu mencionei, mais por uma questão de cautela, fugindo aqui um pouco da parte técnica para evitar surpresas desagradáveis. Eu não acredito que a gente vai ter um gap semelhante ao que a gente aconteceu no dia 18/5, mas para evitar gaps muito fortes, seja por um lado ou por outro, eu optei por encerrar essas posições, principalmente já de CL3 e Lame 4, no pregão de hoje, após o fechamento do pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.